Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre completou no dia 30 de agosto 28 anos. A instituição é uma das duas do país com atendimento especial a pessoas em situação de rua. E para ampliarmos as informações, recebemos hoje aqui nos estúdios a diretora da Escola Porto Alegre, Milena Teixeira. Então, diretora, seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado vocês por me trazerem até aqui. A gente que agradece. Então, Milena, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, as nossas informações para o público que assiste à TV Câmara, eu lhe pergunto sobre a representatividade, o significado de completar aí quase 3 décadas de atuação com essa escola de atendimento especial aqui na capital gaúcha. Então, na verdade, é uma escola que a gente preferia que não precisasse existir, né? A gente preferia que não existisse população de rua na cidade. Mas essa é uma realidade não só na nossa cidade, né? No mundo. E a nossa cidade tem uma escola que atende essa população. Essa importância, a escola faz toda a diferença na vida deles, né? Ajuda a transformar vidas. Ajuda a transformar, ajuda a redesenhar perspectivas de futuro, perspectivas de vida. Ressignificar, né, o futuro de todos. Né? Exatamente. E lhe pergunto sobre quantas pessoas a escola atende hoje e em quais modalidades também. Nós trabalhamos na modalidade EJA, diurno. A gente tem anos iniciais pela parte da manhã, anos finais pela parte da tarde, mas também temos uma série de oficinas que são oferecidas no contraturno. O aluno estuda num turno e pode participar das oficinas no outro turno, ficando integralizado e ficando mais tempo, então, no espaço de proteção e no espaço de aprendizagem, né? Somente ensino fundamental, EJA, diurno, de ensino fundamental. E existe possibilidade de um projeto para ampliar esse atendimento? Existe estudo para ampliar essas modalidades? Para ampliar para ensino médio, não, até porque nós somos uma escola municipal, né? O ensino médio, a princípio, é responsabilidade do Estado. Mas nós fazemos um trabalho que nós chamamos de extramuros, aqueles alunos que se formam conosco e que ingressam no ensino médio continuam sendo acompanhados por nós. Então, nós conseguimos acompanhar as tarefas, quando eles estão com dificuldade em alguma disciplina, em alguma matéria, os nossos professores auxiliam. A gente continua dando acesso ao banho, por exemplo, que é uma das coisas que a escola oferece para os alunos, né, para que eles possam ir, então, para a escola de ensino médio com dignidade, né, se sentindo asseados, né? Eventualmente alimentação também, né, para que eles possam engajar e concluir o ensino médio. Um trabalho feito com bastante acolhimento, bastante assistência e, claro, imagino com muito prazer e amor por todos que participam desse processo todo. Acolhimento é o nome dessa escola, né? É a nossa principal ferramenta, né? Acolher, amparar para que eles possam, então, buscar seus novos objetivos, né? E alcançar um pouco mais de cidadania e dignidade, né? E sobre esse amparo e acolhimento, onde há o acolhimento e amparo, há também todo um fortalecimento de vínculos, né? Uma criação de vínculos entre todos os participantes ali. Então, eu te pergunto sobre quem passa pela escola, como é que funciona depois a receptividade junto aos professores, aos profissionais que participaram da vida dessa pessoa, como é que é o pós-passagem pela Escola Porto Alegre que vocês recebem? Sem dúvida, eles constroem um vínculo muito forte com a escola, e os alunos nos visitam com frequência, né? Seja em momentos difíceis da vida deles para pedir um socorro, né, uma orientação, mesmo não sendo mais aluno, seja para nos dizer que está bem, que está trabalhando, que tem família, né, que está concluindo o ensino médio, como já várias vezes aconteceu, né? A escola, a EPA é a casa deles, é a família deles. Porque eles chegam lá, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, completamente desamparados, com vínculos familiares cortados, né? E a escola acolhe. Então, a escola se transforma na família e na casa deles. E, Milena, para além da diretora Milena Teixeira, a cidadã Milena, como é que ela se sente participando de um projeto, estando na linha de frente de um projeto como esse? Eu me sinto orgulhosa, muito orgulhosa do trabalho dos meus colegas dentro da escola, né? Dos professores dessa escola, porque não é um trabalho fácil, mas às vezes
às vezes um pouco assustada também, porque é uma responsabilidade muito grande estar à frente desse projeto, né? Mas, como eu disse, eu tenho colegas que trabalham nessa escola que, além de altamente capacitados, competentes, eles acreditam no projeto. Então, não me sinto sozinha nunca. Dedicação e qualificação estão presentes É um sempre. trabalho coletivo, é um trabalho de grupo, e só por isso ele funciona. E funciona no centro de Porto Alegre, né, Milena? É uma escola que fica próxima à Orla do Guaíba, aqui é a usina do gasômetro. Então, eu te pergunto se essa localização também pode ser considerada estratégica para atender esse público. Sem dúvida, porque a população de rua, na sua maioria, está no centro da cidade, né? Seja lá pelas razões que forem, eles são, entre aspas, expulsos da sua comunidade, né? E eles migram para o centro. No centro, eles encontram pequenas tarefas, trabalhos para conseguir alguma renda. No centro, eles encontram alimento, né? Muitas vezes. Então, a grande maioria da população de rua está no centro. A escola estar no centro é, sem dúvida, é estratégico, né? E para conseguir acolher toda essa população, centenas de pessoas que passam e já passaram pela Escola Porto Alegre ali, qual o tamanho da equipe hoje, da equipe técnica da instituição? A escola é uma escola pequena, nós temos pouco mais de 100 matrículas. Ela foi planejada para ser pequena. A gente, como é um público muito com muitas especificidades, né? Seja de saúde mental, seja, enfim, emocional, não dá para ter uma turma muito grande, né? Atender uma turma muito grande. Então, as turmas são pequenas, né? Mas e também a frequência oscila muito, né? É um povo nômade. Então, eu tenho mais 100 matrículas, mas eu tenho um atendimento diário de cerca de 50, 60 alunos, porque a frequência oscila, né? E uma equipe relativamente, proporcionalmente, não é tão pequena. Eu tenho 30 e poucos professores, 40 pessoas mais ou menos na equipe, para dar conta desses atendimentos todos. E é um projeto quase que único, né? Apenas uma outra instituição no país tem também esse mesmo molde. Então eu lhe pergunto se pode servir, para além do exemplo que a gente já conhece da Escola Porto Alegre, se pode servir de base para outros projetos, outras propostas que venham a desencadear, principalmente na periferia aqui da capital gaúcha. A Escola Porto Alegre pode servir de base para uns projetos aí mais periféricos aqui em Porto Alegre? Nós temos a Escola de Meninas e Meninos de Rua em Brasília, né? Que nasceu mais ou menos na mesma época que a nossa escola. Eu acho que a gente tem uma trajetória na EPA, uma construção ao longo desses anos de uma maneira de trabalhar, né? Um manejo dessas pessoas, um olhar diferente, pedagogicamente diferenciado, que pode sim colaborar com outros espaços, com outras escolas, não só para moradores de rua, né? Mas pode deixar um legado assim. Porque o morador de rua ele está numa situação mais complicada, mas ele é a mesma pessoa que vive lá na periferia, né? A maioria deles, as pessoas não nascem na rua, né? Então, sim, talvez a gente pudesse colaborar, né, com essa nossa experiência. Mas eu acredito que cada escola está inserida numa comunidade específica e cada escola constrói a sua própria trajetória e junto àquela comunidade, conforme as necessidades daquela comunidade. O trabalho é guiado pelo contexto que ela se insere. Exatamente. E agora, Milena, eu queria trocar um pouquinho o foco da nossa conversa pro aniversário da escola, no dia 28 de agosto, porque a gente pôde acompanhar algumas imagens, a gente sabe que rolou ali um almoço bastante especial. Como é que foi o evento como um todo para vocês? Né? É tradicional já. Todo ano, no aniversário da escola, tem almoço especial. Não é só o almoço, a comemoração geralmente dura uma semana, com diversas atividades, desde oficinas diferenciadas, a gente procura parceiros para que venham oferecer oficinas diferentes, seminário, onde professores, alunos e instituições parceiras discutem, debatem e buscam novas aprendizagens, né? E tem o momento da festa, né, que todo mundo curte, e que é um momento importante, não só pela festa em si, é um momento de abraçar, né? É um momento de compartilhar. A gente
a gente senta à mesa e compartilha o alimento com as pessoas que a gente quer bem, né? Então, é um momento de querer bem. Para a gente encaminhar, então, a finalização, como é que a pessoa chega até a escola para fazer a matrícula? Quem pode acessar os serviços da Escola Porto Alegre hoje? Qualquer cidadão, né? A pessoa, normalmente, eles chegam quase sempre encaminhados ou por alguma instituição ou pelos outros moradores de rua que conhecem na calçada, que fazem amizade, enfim, e falam da existência da escola, né? E aí eles nos procuram. A pessoa vai passar por uma entrevista, vai contar um pouco, relatar um pouco da sua história, para a gente tentar entender o contexto daquele indivíduo, porque cada um deles tem uma história diferente e precisa de um atendimento e de um manejo diferente, né? Se ele vem sem documentação, a gente vai tentar ajudar a encaminhar essa documentação, e aí a gente vai avaliar se ele tem escolaridade anterior, tem comprovação disso, não tem, como vamos buscar essa comprovação? Não tem escolaridade anterior, vamos fazer uma testagem para tentar encaixar na melhor turma, enfim, né? Faz parte do acolhimento, né? E aí, bom, vai começar a frequentar as aulas e depois de algum tempo frequentando as aulas, ele pode optar pela integralização. 15 dias, mais ou menos, frequentando as aulas, ele já pode optar pela integralização e participar das oficinas. Agora, Milena, a gente conversava antes do programa aqui, tu nos dizia que tem aí cerca de 10 anos, já uma década de atuação na Escola Porto Alegre, né? Para além disso, claro, toda a tua formação na área da educação aqui na capital gaúcha. Então, eu te pergunto sobre qual é o recado final da importância de atendimentos como que a Escola Porto Alegre presta aqui na capital gaúcha. Posso falar um pouquinho da minha experiência pessoal? Claro, né? Isso que é Estou há 10 anos na EPA, mas eu tenho quase 25 anos de magistério, né? E trabalhei em outras escolas e outras redes antes disso, né? O trabalho em escola é um trabalho bastante estressante e às vezes a gente corre o risco de perder um pouco o foco, né? A EPA, para mim, me trouxe de volta. Me trouxe de volta a paixão pela educação, né? A paixão pela possibilidade de influenciar positivamente a vida de alguém, por pouquinho que seja. Às vezes é muito pouco que a gente pode fazer, mas esse muito pouco, às vezes, tem uma repercussão grande na vida de alguém, né? A gente não vai salvar todo mundo, a escola não vai salvar todo mundo, né? Não é esse o objetivo. As pessoas se salvam a si próprias, mas se a gente puder dar a estrutura para que essa pessoa consiga se salvar, né? Acho que a gente tem que fazer, não só como educador, como cidadão, em qualquer área do conhecimento ou do trabalho. Acho que todo mundo tem como colaborar para que outras pessoas consigam viver com mais dignidade. Trazer capacitação para que elas possam transformar a própria realidade. Exato. Então, muito obrigado a Milena Teixeira, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, aqui na nossa capital gaúcha, claro. Obrigado pela participação. Parabéns a toda a equipe lá da instituição e um bom trabalho para vocês, Milena. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar falando dessa escola, que é a nossa escola do coração, e para que mais pessoas conheçam o trabalho que a gente faz e, eventualmente, possam se tornar parceiros da escola. A gente trabalha muito com parcerias, né? Quem sabe? Para que todos possam se tornar parceiros, o importante é ter a informação, saber o trabalho que a instituição desenvolve. É por isso que a gente fez essa entrevista hoje aqui com a Milena Teixeira. Então a gente segue agora com as informações do Legislativo aqui na capital gaúcha, falando sobre a Comissão de Saúde, porque a Cosman visitou a comunidade do Jardim Itu para tratar sobre a situação do arroio Passo da Mangueira. Transbordamentos, cheiro forte, ratos e insetos. Os moradores que vivem às margens do Arroio da Mangueira, no Jardim Itu-Sabará, enfrentam uma série de problemas. Na tarde da última sexta-feira, uma comitiva da Cosman visitou o local e conversou com representantes da comunidade sobre os transtornos que a região vem sofrendo. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara acompanha a situação do Arroio da Mangueira há alguns anos. A última visita presencial foi em 2019, quando os vereadores conseguiram articular uma emenda no valor de R$2 milhões. O valor deveria ter sido executado no orçamento de 2020, em obras de contenção e desassoreamento. Porém, a Prefeitura, sob a justificativa de que a emenda não especificava com clareza que tipo de ação era para ser realizada, aplicou os recursos em outras obras de saneamento básico.
Outro problema constatado no local foi a existência de árvores não permitidas. As raízes delas são tão grandes e extensas que estão destruindo os muros e podem quebrar o asfalto. Elas estão prejudicando o próprio arroio e pode haver uma contrapartida de colocar em outro local sem nenhum prejuízo para a comunidade. São diversos problemas no Arroio Mangueira aqui no Ituçabará, numa comunidade que tem em torno de 33 mil habitantes. Representantes do Departamento Municipal de Água e Esgoto, órgão responsável pelas obras de dragagem, afirmaram que já existe um plano para ser implementado no arroio. A gente fez o levantamento de todos os 1.600 metros das árvores que são existentes aqui e que hoje estão comprometendo a estabilidade dos taludes. Então foram mais de 500 árvores levantadas e dessas a gente verificou a necessidade de cortar por volta de 350. Esse corte quem vai fazer é a Semisurb, né? E assim que eles fizerem esses cortes, aí sim a gente vai entrar com os nossos equipamentos de dragagem para poder limpar por dentro do arroio para desobstruir, né? O vereador José Freitas, presidente da Cosmã e proponente da pauta, mostrou-se satisfeito com o plano de ação apresentado à comunidade. Hoje deu um alento, porque hoje eles deram uma data de previsão, mais ou menos 180 dias estarão dando início às obras aqui, porque pode ver aqui nas imagens, está tudo assoreado, então tem que fazer o desassoreamento em toda a extensão e muitas partes estão ao longo aqui do Arroio Mangueira, está caindo os taludes. Então a prefeitura, através do DEMAI, vai ter que vir urgente aqui, porque tem lugares que já está afetando o asfalto também. Daqui a um pouco vai desmoronar todo o asfalto para dentro do arroio e aí vai ser um custo muito maior ainda para a prefeitura. Mas hoje eu fiquei animado porque os representantes das secretarias que aqui estão já deram um prazo aqui para início das obras. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!